Bom dia, crianças! Tudo bem? Hoje, na nossa aula de matemática, faremos as páginas 50, 51 e 52 do livro Exercícios Complementares, tá? É uma revisão do que nós aprendemos até agora da unidade 3. Ângulos. O que são ângulos mesmo, né? São duas retas ou dois segmentos de retas que partem de um único ponto, formando um ângulo, tá? Então, eu peço que vocês pausem o vídeo, realizem essas 3 páginas para corrigirmos. Vamos corrigir? Exercício 10. Assinale a classificação correta para cada ângulo indicado a seguir. Então, na imagem A, nós temos um ângulo maior do que um ângulo reto ou um ângulo menor do que um ângulo reto. Essa imagem apresenta um ângulo menor do que um ângulo reto, tá? B. Esse ângulo, ele é maior do que um ângulo reto? Ele é um ângulo reto ou ele é menor do que um ângulo reto? Ele é menor do que um ângulo reto, tá? Na C, essa imagem, ele é maior do que um ângulo reto? Ele é um ângulo reto ou ele é menor do que um ângulo reto? Olha, vamos reparar na imagem, tá? É um ângulo reto. Na D, observem esse ângulo. Ele é maior, menor ou ele é um ângulo reto? Ele é maior do que um ângulo reto. Na página 51, exercício 11, observe as imagens e para cada caso ligue o ângulo à sua classificação. Então, esse ângulo, ele é menor do que o ângulo reto. E essa apresenta um ângulo reto. E a outra imagem é um ângulo maior do que um ângulo reto, tá? Então, reparem para fazer as correções. No exercício 12, observe a imagem a seguir e indique os ângulos que você identifica depois e classifique-os, tá? Então, nós vamos identificar 3 ângulos: o maior do que o ângulo reto, menor do que o ângulo reto e um ângulo reto, tá? Então, aqui nas pontas do telhado, nós temos ângulo menor do que o ângulo reto, tá? Aqui, por exemplo, nós temos um ângulo reto e nessa outra ponta, um ângulo maior do que um ângulo reto, tá? Então, vocês puxam a flechinha do lado, quem não escreveu, escrevam, tá? Ângulo maior do que ângulo reto. Ângulo menor do que ângulo reto. E aqui, um ângulo reto. Nossa, tia, mas tem outros lugares que apresentam esses tipos de ângulos. Tudo bem, aqui são apenas sugestões, tá? Aqui, nesse caso, nós temos outro tipo de ângulo reto, tá? São apenas sugestões, esses que a tia Rê fez, tá? Só que eu quero que vocês identificam, tá? O ângulo, se ele é maior do que o ângulo reto, se ele é menor, e escrevam também o ângulo reto. Na página 52, observe o esquadro a seguir e indique o ângulo reto. E aí, vocês conseguiram identificar onde está o ângulo reto no esquadro? Aqui, pessoal, ó, tá? Aqui no esquadro, nós podemos identificar um ângulo reto, tá? No exercício 14, observe o desenho que Thalita fez no caderno. Agora faça o que se pede. Circule um ângulo menor do que um ângulo reto. Depois,
circule um ângulo reto e circule um ângulo maior do que um ângulo reto. Então, ó, como sugestão também, tá? Às vezes vocês circularam em outros lugares. Aqui nós temos um ângulo menor do que um ângulo reto, tá? Agora, vamos circular um ângulo reto. Aqui nós encontramos um ângulo reto e circule um ângulo maior do que um ângulo reto, tá? Então, aqui nós temos um ângulo menor do que um ângulo reto e um ângulo maior do que o ângulo reto. Vocês podem pintar esse desenho que a Thalita fez, tá? Como tarefa de casa, vocês irão voltar na página 49. Vocês irão fazer o exercício 8 e 9. Olhe ao seu redor, procure um objeto que apresente um ângulo reto e desenhe no espaço a seguir, destacando esse ângulo, tá? Então, vocês irão realizar o desenho e destacar o ângulo. Qual é o ângulo? O ângulo reto. No exercício 9, observe os objetos à sua volta e encontre algum que apresente um ângulo menor do que um ângulo reto e desenhe no espaço a seguir. E vocês irão também destacar esse ângulo, tá? Então, tarefa de casa, a página 49, exercícios 8 e 9.